todos bem-vindos ao primeiro programa do Vire a Chave. Eu sou Renata Poliana e estou aqui com vocês com muita alegria, trazendo minha primeira convidada que não poderia ser diferente para esse tema, para esse bate-papo, que é Adriana César. Eu quero que vocês reparem uma coisa. Estão nos achando parecida? Estão achando coincidência? Mas não é. Com muita honra, Adriana César é minha mãe e que vai aqui estrear esse programa comigo hoje. Oi, mãe! Oi, filha! Seja bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu que agradeço, espero realmente trazer boa sorte para você, para o programa. Espero que todo mundo goste. Vai gostar, né, gente? Não tem como não gostar. Vejam bem, vocês vão conhecer ao longo do programa que esta pessoa realmente é um ser muito diferente, é um ser iluminado. Aí depois vocês vão ver se é meio que drama meu, porque é coisa de filha, ou se é verdade o que eu tô falando, ok? Minha primeira colocação para vocês é, se vocês já ouviram falar no que é o trabalho terapêutico chamado constelação familiar. E aí eu quero que a Adriana traga aqui pra gente um papo, uma informação sobre isso. Bom, constelação familiar é um trabalho terapêutico, sistêmico e fenomenológico. É um trabalho onde você vai direto no foco. Você trabalha com imagens. No caso, existem vários tipos de constelação. Existe a constelação individual, que é a que eu faço, que é a constelação com bonecos. Existe uma constelação feita em grupos. Existe constelação feita com cavalos, com objetos na água. Enfim, todas elas têm o mesmo direcionamento, que é nos ensinar minimamente quais são as leis sistêmicas, leis que nos regem, né, que interferem muito na nossa vida, mostrar que nós fazemos parte de vários sistemas, o principal, talvez o primeiro, seja o sistema familiar, e que muitas vezes a gente sozinho, sem o conhecimento das leis sistêmicas, a gente não consegue desemaranhar algumas coisas. E aí a gente não entende por que a vida empanca, por que a vida profissional empanca, né? Enfim, até problemas de saúde. Então, a constelação, o método de constelação familiar, ele traz uma luz para diversas circunstâncias, né, da tua vida. Você deixa de olhar para os problemas dentro de um único formato. Você passa a olhar de uma forma sistêmica mesmo. Se você tem problema com pai, com mãe, você passa a olhar seu pai e sua mãe primeiro como criança, também que foram crianças, que também têm suas dores, seus traumas, né, que também não se sentiam amparados, e que muita coisa passa a ser compreendida, não através da sua mente, mas através do sentimento. E isso faz com que, eu sempre digo que a constelação, ela não resolve os problemas, mas ela te dá uma nova visão. Você vai ver de outra forma, consequentemente, você vai lidar de outra forma. Tem um mestre que eu sempre cito ele, que é Bhagavan, ele diz o seguinte: ver é ser livre. Porque a gente começa a entender que nem tudo está sob nosso controle. E aí a gente vai tendo mais compaixão, mais entendimento sobre as leis sistêmicas, a gente passa a acolher e a amparar, e também aprende algumas técnicas que nos ajudam até, que vai da respiração, a meditação, a contemplação, enfim, é isso. Para que a gente traga ainda um pouco mais de clareza para quem está nos assistindo, quais seriam, por exemplo, as questões pontuais que a gente pode querer trabalhar numa constelação? Um tema, uma situação, como que a gente vai lá e aborda essa questão? A gente quer olhar para, e aí o que a gente pode fazer? O que a gente pode olhar? Foi até bom você falar sobre isso, porque a constelação familiar, na hora que você usa o método para entender alguns problemas, você realmente precisa definir um tema. Por quê? Porque você não pode olhar todas as áreas da sua vida numa única vez, assim, numa constelação. Então, normalmente, o constelador ele sugere, para quem nunca fez a constelação, que ele vá fazer a constelação matriz, que seria você ver a sua origem, o seu sistema, né? Que é a constelação que você faz
olhando para o pai, para a mãe, né? Para os avós, para os vizinhos, para o padre, para o professor, para as pessoas que fizeram parte da tua chegada nesse planeta, né? Então, você aí a partir dessa constelação, você pode abrir constelação com outros temas. Por exemplo, eu preciso abrir minha constelação para minha vida profissional. Então, tem gente que precisa abrir constelação para relacionamento de casal. Tem pessoas que abrem constelação para relacionamento com filhos. Enfim, a gente podia dizer que é um método que ajuda você a se autoconhecer e, obviamente, reflete em todas as suas relações. Mas a constelação, ela deve ter um tema. Ela é feita com mais imagem, dentro de um campo de força vibracional, fora de qualquer tipo de achismo, onde as imagens, quando é uma constelação individual, as imagens elas já vão falar, porque elas representam as determinadas energias. Então, eu vou botar a energia do pai, a energia da mãe, do filho, normalmente uma energia que quem está sendo constelado não sabe o que é, e começa a ter uma certa, não gostei, uma certa indisposição. E aí vai começando a entender, depois você troca um boneco que é adulto por um boneco criança, então você passa a olhar seu pai ou sua mãe, que normalmente são nossos primeiros amores e nossas primeiras dores, então você já vai olhar com outros olhos, mas que tem que ter um tema. Sempre você... Não significa dizer que o tema que você traz, ele não possa ser alterado. Às vezes você traz um tema, como a minha primeira constelação, o tema que eu levei foi relacionamento, que era relacionamento amoroso, mas o constelador brilhantemente viu que a coisa estava muito mais atrás. Né? Precisou posicionar pai, mãe, avó. E só para a gente deixar talvez ainda de forma mais lúdica para quem está nos assistindo, e caso a pessoa não conheça, eu que também sou uma pessoa que creio, pratico, né, e conheço a constelação familiar, mas eu quero trazer para quem não sabe. Por exemplo, se a pessoa tem, o pai já faleceu, o avô já faleceu, essas pessoas também podem entrar nesse momento que a gente vai constelar, não é isso? Sim, pode entrar. Na constelação a gente costuma dizer que presente, passado e futuro eles estão quase no mesmo plano. Vivo e morto também, porque a gente está trabalhando com a energia de uma situação que foi traumática, a energia de uma situação que te trouxe muita dor, a energia de uma situação que te aprisiona, né? E a gente sempre coloca o seguinte, que na constelação é importante a gente lembrar que do mesmo jeito que herdamos o tom de pele, cabelo, voz, estatura, nós herdamos outras coisas dos nossos ancestrais. Às vezes existem alguns comprometimentos que a gente não, a olhos nus, a gente não conseguiria identificar. E que é bom também deixar claro que não tem nada a ver com religião. Quem não conhece, pensa que tem alguma coisa com religião, com espiritismo, né? E não tem. Então acho que é bom a gente, né, se aprofundar nisso, porque às vezes as pessoas têm um pouco de, por não conhecer, tem um pouco de resistência, né? E na verdade a gente sabe que é um trabalho terapêutico, né, normalmente conduzido por profissionais dessa área e que não necessariamente precisa ter aí um vínculo de você ser de uma religião ou ser excludente. Quem é de tal religião não pode abrir a sua constelação, participar de uma constelação? Pode, exatamente. Eu já abri constelação de pessoas evangélicas, católicas, espíritas, pessoas que não acreditam em Deus, ateus. Então é bom deixar isso claro mesmo. Agora, na constelação familiar, assim como em qualquer outro método ou qualquer outra profissão, existem os profissionais que eles são profissionais sérios, competentes, que buscam trabalhar na constelação as coisas que estão identificadas ali. Existem profissionais que fantasiam, que infelizmente fogem um pouco daquilo que a gente poderia dizer das leis sistêmicas, das regras, e aí talvez algumas pessoas tenham experiências não muito agradáveis por conta disso. E que, na verdade, isso acontece em várias profissões, né? Não necessariamente num trabalho somente terapêutico. Exato. Ai, que interessante. Agora, eu queria que você dissesse pra gente, que está aqui te ouvindo, conversando,
como se dá o seu trabalho ali, Adriana, né, que você tem o Cure-se, com o atendimento da constelação. Como que a pessoa vai te procurar, qual é a etapa, como se dá as etapas do seu atendimento, se pode ser online, presencial, como é o seu formato da constelação? Bom, existem várias formas de você constelar. Eu recebo indicações de alguns psicólogos, eles têm seus pacientes e alguma coisa trava e os próprios psicólogos indicam, eu acho isso muito, muito salutar. É bom frisar que para ser constelador você não necessariamente tem que ser psicólogo. Sim. Né? Então, existe hoje um formato, que esse formato ele ficou mais forte, obviamente, como diversas outras coisas, com a pandemia, que foi o formato de você fazer uma constelação online. É uma coisa maravilhosa, tem a mesma força, você só precisa ter alguns cuidados e ajustes com a internet, com o tempo, né? Você pede que a pessoa fique num lugar mais tranquilo, mais sossegado, que não seja interrompido, mas a força do trabalho é a mesma. Né? Existe, eu já falei, né, da constelação em grupo. No meu caso, eu tenho a página do Cure-se, onde eu estou sempre colocando algumas mensagens, gravo alguns vídeos com a finalidade de desmistificar algumas coisas, né, que fica complicado na cabeça das pessoas, sobre meditação, algumas técnicas de respiração, desmistificando mesmo, porque na verdade a constelação é uma coisa muito simples. É um método que foi criado por Bert Hellinger já há mais de 30 anos, veio ficar mais conhecido quando apareceu no Fantástico. Né? Então, eu atendo normalmente por indicação, ou indicação de alguém que já fez a constelação e gostou, ou a indicação de alguém profissional. Né? E aí essa pessoa liga para mim, faz contato através do próprio Instagram e liga para mim, a gente agenda um horário e dá início à constelação. Primeiro vamos ver a disponibilidade da pessoa com relação a ser ou não presencial e a constelação ela acontece. É uma sessão, não é isso? É uma sessão. É uma sessão e aí você precisa dar um tempinho para que essa poeira baixe aqui em você. Normalmente depois de uma sessão de constelação eu faço 3 conversas sistêmicas, porque aí a ficha cai com relação a algumas coisas e as pessoas ficam com dúvida e meio perdidas, não, olha, e aí a gente como se fosse um retorno da consulta, né? Como se fosse, mas não é um retorno, se a pessoa sentir necessidade, a gente pode agendar algumas conversas sistêmicas para falar da própria história da constelação, da força, do impacto que ela traz. Ah, que legal. A gente vai encerrar o primeiro bloco e no retorno a gente vai conversar mais com a Adriana, com esse papo aqui maravilhoso com relação à constelação familiar. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol.
Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Olá, estamos de volta com o programa Vire a Chave e com a nossa convidada Adriana César com o tema Constelação Familiar. Eu quero aproveitar o mote e perguntar em que momento a sua chave virou com relação à tomada de decisão em seguir um caminho como terapeuta holística profissional. Bom, a minha chave virou exatamente no dia que eu me senti extremamente pressionada. Eu trabalhava no mercado financeiro. E tudo meta, aquela pressão, aquela coisa assim muito sufocante. E de um lado estava o meu gerente, do outro lado o superintendente, e começaram a me pressionar, queria que eu fizesse no sistema alguma coisa que não era possível, e aquilo foi me dando uma agonia. Eu comecei a ficar com os dedos dormentes, a boca dormente, eu fui paralisando, levantei, fui pro banheiro, chorei muito, 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 e disse, acho que essa história acaba aqui. Eu pedi demissão da empresa e comecei a amadurecer essa ideia de trabalhar com tudo aquilo que eu já tinha, não era hobby, mas que já existia, em conteúdo. Eu faço parte de um grupo, o grupo é um grupo de estudo do budismo tibetano, e é um grupo onde você estuda, o autoconhecimento está ali, uma pessoa maravilhosa, Bartolomeu. E nesse grupo a gente já tinha muita prática, são mais de 10 anos de grupo, onde fazíamos oficina de constelação, né? Toda semana a gente se encontra, retiros e tudo mais, e eu me lembro que ele dizia o seguinte, que a gente tinha muito conteúdo, né? Que esse conteúdo, esses ensinamentos, eles precisavam ser compartilhados. E aí eu criei coragem e resolvi realmente me profissionalizar nesse sentido. E quando eu decidi isso, eu resolvi ficar um pouco para mim, né? Eu precisava muito me conectar com a minha fonte para saber se eu estava realmente tomando uma decisão correta, que não foi fácil. Quem já fez uma mudança, né, na vida profissional sabe que não é fácil. Tem várias coisas que interferem, mas foi nessa hora que eu resolvi virar a chave. E acho que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, né? Eu fui ouvir mesmo meu coração, minha fonte, minha alma, chame como quiser. E dei início a esse trabalho, e daí veio o Cure-se. Né? Sim, que é um perfil que você tem, né, na rede social. Perfil no Instagram, onde nele eu gravei alguns vídeos, eu boto alguns textos que eu falo um pouco das leis sistêmicas, eu falo do criador do método, do Bert Helling, do impacto que a constelação causa na minha vida e na vida das pessoas que eu conheço e das pessoas que me rodeiam. Então eu comecei a ali gravar uns vídeos para simplificar algumas coisas, e o retorno foi muito positivo, porque gente que eu não conhecia começou a dar feedback, deixar retorno, dizendo que não achava que fosse tão simples. As pessoas, por exemplo, a meditação, existem inúmeras técnicas de meditação, né? Você não precisa começar com a técnica mais avançada. Na verdade, meditar é estar presente no que você está fazendo, no copo d'água, presente aqui nessa conversa, num banho, numa comida. E você precisa silenciar um pouco a mente, mas não é parar a mente, não tem como parar a mente. Eu sempre brinco, né? Eu sempre trago uma dose de humor em quase tudo. Eu digo, gente, meditar não é levitar. Levitar é um pouco mais difícil. E aí, né, no Instagram, eu ensino direitinho como é que você deve fazer, senta, respira, vou dando as técnicas, sabe? Na verdade, eu digo que desmistifica um pouco, simplifica um pouco. E passo lá também outras técnicas, né? Que me fizeram muito bem, fizeram bem a muita gente que eu conheço, e as pessoas gostam, eu acho que dá um bom resultado. Então, para quem ainda não segue, não conhece o trabalho da Adriana no Cure-se, a gente vai colocar aqui
o endereço para que você possa seguir, conhecer. Mas para quem está nos assistindo agora, vamos então trazer dicas. Senta aí, galera, quem não está confortável, eu já vou me sentar aqui. Qual a dica que você daria ou de respiração ou de meditação para quem está talvez nesse cenário que você representou aqui, que você contou? Um cenário de estresse de trabalho, um cenário de cabeça preocupada, o coração angustiado, ansioso, porque hoje todo mundo, né, tem uma ansiedade um pouco maior do que a normal. Como é que a gente pode fazer esse autocuidado todo dia? O que é que você recomenda? Como sentar, postura, pensar? Ensina aqui pra gente. Bom, tem várias dicas. Eu sempre trago de uma forma muito simples. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é consciência da nossa respiração. A respiração, ela é o momento mais íntimo que a gente tem com a fonte. E a gente respira tão automático e a gente termina esquecendo da força transformadora que tem a respiração. Então, se existe uma primeira dica, toma consciência da tua respiração, sabe? Bota a coluna reta, bota os 2 pezinhos no chão, fecha o olho, dá um leve sorriso para você mesmo, adoro dar um leve sorriso. E aí você respira pelo nariz, lento e profundamente. 3 respirações conscientes, elas conseguem fazer com que a gente mude a frequência, né? Mude o padrão vibracional. Se a gente tivesse assim paciência nos momentos mais difíceis, no desespero de dizer, não vou respirar 3 vezes, eu acho que muita coisa já tomaria seria outro rumo, né? Seria já diluída, né? Isso. Então, essa é uma das dicas que eu dou. Uma outra dica que eu dou, que é muito, muito simples, fica atenta a como você está se sentindo, né? Nós temos um GPS interno. Esse GPS interno, ele nos sinaliza o tempo inteiro. Às vezes eu vou pegar alguma coisa assim, já dá uma raiva de onde veio, eu já tenho que me sentir, sabe? Tem uma frase bíblica que ela diz assim, orai e vigiai. Acho que as pessoas confundem. Pensa que é orar e vigiar a vida dos outros. E é a sua vida, é o seu momento, é o seu pensamento, sabe? Ter cuidado com aquilo que a gente pensa. Sim. Porque existe uma coisa, existe um pensamento que é pensado, existe um pensamento que vem. Que é sentido. Qual a diferença disso? O pensamento que é pensado é o pensamento têmico, todo mundo. É do externo, é dessa energia que nos envolve e que a gente não tem como fugir dela. E o pensamento que nos chega é justamente quando a gente abre espaço. Acho que uma caixa muito cheia não chega a nada. Então a gente precisa esvaziar um pouco. Esse esvaziar, ele se dá com uma boa respiração, com contato com a natureza, contato com o bicho. Ele se dá num banho. Eu acho que quando a gente está muito agoniado assim, toma um banho, porque o banho ele é muito simbólico, ele limpa até o corpo e a tua alma. A energia da gente, o que tá de ruim vai no ralo abaixo. Se você toma um banho consciente, tem gente que toma banho, ai meu Deus, não sei o que eu não tá tomando banho, tá jogando água no corpo. Mas se você entra no banheiro, você toma um banho, você limpa, sabe? Dá um cochilo, sabe? Senta, vai comer alguma coisa que você gosta. Toma uma água. Faz um dengo a você, fica atenta, sabe? Se você se conecta muito com o mundo externo, fica muito mais difícil você sentir essas emoções, você sentir quando o seu pensamento está sendo pensado, quando você está recebendo a intuição, que é uma coisa magnífica, as pessoas não querem dar atenção à intuição. E aí fica difícil, porque quando você menos espera, você já está sequestrado aqui. E o dia inteiro a gente sofre sequestros externos, né? Então, qual seria as dicas? Atenção plena em tudo que você fizer, sobretudo na sua respiração, contato com a natureza, banho, cochilo, um dengo a você mesmo. Eu gravei um vídeo que eu digo assim, gente, a gente tem que se dengar, sabe? Se olhar com mais ternura. A compaixão, ela começa em mim. Eu não posso distribuir com alguém algo que eu não tenho. Então eu preciso me olhar com muita compaixão. Talvez eu não tenha condição de fazer isso, eu não seja tão boa numa coisa, mas tem outra que eu sou tão boa. Então por que eu não olho para mim com mais ternura,
com mais amor. Que às vezes a gente se cobra tanto, né? Se chicoteia tanto, né? Se sabota tanto, né? A gente sabe que é coisa assim, mas a gente já tem tudo pronto. A resposta está pronta, a resposta TMica de todo mundo já está pronta. Eu sei de tudo, né? E tem uma outra coisa que é a necessidade de provar ao outro que eu estou certa. Meu Deus, eu acho que quando eu perdi essa necessidade de provar que eu estava certa, Tudo ficou mais leve. eu acho que a coisa, eu digo, ai, o ar entrou, sabe? Então, e outra, cada pessoa tem seu tempo. Seja filho, namorado, companheiro, mãe, cada um tem seu tempo. E a gente precisa respeitar o tempo do outro. Agora, obviamente, se dentro de um processo o tempo do outro não bate com o seu tempo, né? Você não precisa se destruir por conta disso. Basta você se afasta um pouco. O teu externo interfere muito. Então, se você sente que o teu externo está te sufocando, dá um tempo, vai para a praia, toma um banho de mar, vai para a cachoeira. Né? Eu digo, quem não tem cachoeira, vai para o chuveiro. São boas dicas realmente para a gente tentar aplicar todos os dias, né, na gente. Porque também não adianta a gente colocar aquela carapuça e querer ser a armadura. Não é a carapuça, é a armadura. Para querer ser sempre forte, mostrar para o mundo que a gente é forte, que a gente aguenta e depois a gente vai desabar, né? Então, fazer esse trabalho é fundamental. Eu falo que eu tenho uma coisa, inclusive é um projeto meu que eu não vou falar agora. Esse projeto é Prática na Prática. O nome já existe. Olha, um spoiler! A prática na prática é importante. Não adianta você pegar todo o conhecimento e não praticar. Não adianta você ler todos os livros do mundo e não praticar. Você pode até dizer, com essa linha de ação eu não concordo, eu não me identifico. Mas quando alguma coisa você se identifica, todos os dias, eu além de meditar faço outras práticas, né? Tem uma técnica que eu gosto muito, que é da apreciação, sabe? Ela tem um poder tão grande quanto a meditação e é mais leve. É você apreciar tudo. A partir de você, tudo, essa água, o sorriso, você, tudo que está ao seu redor. Apreciar aquilo que ainda vem. E é muito bom. Olha, nosso tempo já está terminando. Papo quando é bom, passa rápido. Eu sou suspeita para falar, como eu falei no começo do programa, mas Adriana César é esse ser encantador. Quem quiser conhecer um pouco mais minha mãe, eu deixo, tá? O contato dela vai ficar aqui, a mostra para todo mundo. Eu compartilho ela com o mundo, com vocês, mas eu também quero agradecer a presença dela. Estou muito feliz aqui, esse pontapé inicial ser com uma pessoa que me colocou no mundo. Te amo, mamãe. Beijo, gente, e até a próxima. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508.
Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual.